má-fé de a gente procurar saber o que é melhor e achar que aquele jogador vai desempenhar a mesma função e o mesmo futebol que ele tem desempenhado na equipe que estava ou na equipe que passou. E a gente contratou a dedo aquele elenco que a gente tem hoje. E o que eu falo sempre é o seguinte: eu tenho um elenco, o meu time principal, não tenha dúvida, eu tenho absoluta certeza que ele é muito bom. E vai voltar já para jogar, porque não desaprenderam a jogar. Houve um erro de percurso que a gente não mais vai bater nessa tecla, mas eu acho que ele vai voltar. Agora, a gente tem que reforçar esse elenco. Eu não posso, como você perguntou aí, se eu queria contratar 5, eu queria contratar 5 jogadores de 3 dias, mas eu não posso contratar. No CRB eu só tive a saída do Gilvan. A única brecha financeira que nos deu. E então eu quero contratar, mas não adianta, o CRB não pode mais contratar apostas. E apostas a gente já contratou. O CRB tem que buscar peças que se adaptem ao estilo de jogo do Daniel Paulista e que venham aqui para brigar pela titularidade. Aposta a gente já apostou, a gente já fez, e das apostas que a gente fez, eu lhe digo que a gente errou em várias, porque a aposta é uma coisa que a gente não sabe se dá certo. Então, o que é que a gente está fazendo? A gente está vendo no mercado, a análise do mercado já pensou para a gente todos os jogadores que estão no mercado disponíveis em diversas posições. Eu acho, na minha concepção, eu acho que o CRB está bem servido de goleiro, o CRB está bem servido nas laterais, o CRB está bem servido na defesa, tanto pelo lado esquerdo como lado direito. O CRB está bem servido com os primeiros volantes, o CRB está bem servido com os segundos volantes, o CRB está bem servido com os 2 10 que a gente tem, o João Paulo e o Longini. O CRB está bem servido, isso aí é na minha concepção, viu? Não é na concepção do presidente, do clube, nada. Eu sempre tenho a minha opinião e gosto de dar. O CRB está bem servido no comando do ataque com o Anselmo Ramon, e agora a gente tem o Yuri, que voltou, que pode jogar de centroavante também, que pode jogar de beirada, e a gente tem esses 2 jogos que o Rômulo fez como centroavante também, a gente pode deslocar ele para essa função. Eu acho que o CRB tem carência nas extremidades, dos jogadores de extremo, porque a gente tem jogadores de extremos que têm característica de armação. A gente não tem aquele jogador agudo, a gente não tem aquele jogador, porque o CRB, eu sempre digo, que o CRB sempre jogou de uma forma só o campeonato todo. Chega uma hora que todos os times sabem a forma que o CRB joga. Então, a gente não pode ter um elenco que só saiba jogar de um jeito. Então, esses jogadores que a gente tem, principalmente de beirada, que são armadores, eles sabem jogar a bola como esse jogo se diz hoje, jogo pé a pé. Mas a gente pode ter que precisar mudar, e a gente não vai mudar se a gente não tiver esses extremos agudos. Esse é o meu pensamento. Então, é o que eu falei agora. Nós vamos contratar, nós vamos reforçar o time, a equipe. Mas a gente precisa primeiro deixar o novo técnico, Daniel Paulista, inspirar a equipe e nos dizer se, além desse meu pensamento, que a gente tem que reforçar as extremidades, o CRB tem carência em outras. Eu acho que, a minha opinião é essa que eu dei, mas quem tem que ter opinião é o comandante técnico. Ele é que vai nos dizer se vai precisar de mais algum reforço. A questão da evolução, esse time principal vai evoluir muito mais ainda. E olha que a gente está jogando sem um titular, que é o Auremi, sem um titular que quer dizer, que era titular, né? Que a gente, titularidade, para mim, se diz pela meritocracia.
joga quem treina melhor, joga quem tem uma disposição melhor. Esse é o meu pensamento. O time principal tinha Auremir, tinha Mike, Ramon. tinha Anselmo Ramon, que está voltando agora. Então ainda temos fora Auremir e Mike. Quer dizer, a gente ainda, o time evoluiu bem, mas a gente ainda tem fora jogadores que eram titulares. Então quem vai dizer, quem vai traçar esse diagnóstico de quantos jogadores e quais são as funções é o técnico Daniel Paulista, e a gente pediu a ele essa análise o mais rápido possível por conta da janela. Primeiro, a primeira pergunta sua sobre o Tata Baiano, sobre o Everson, é o seguinte: Tata Baiano e o Everson foram algumas das nossas apostas que a gente acreditou que poderia nos ajudar. São jogadores como é que chama, de salário relativamente baixos e que se destacaram no campeonato alagoano. A gente pode dizer que não. O Tata Baiano se destacou, o Everson se destacou, o treinador do Coruripe, na época, ele nos deu as melhores referências deles dois. Então, isso faz parte da aposta do clube. Eu acho que, diferentemente dos outros jogadores, a tendência é que o Tata Baiano e o Everson, eles se coloquem na Série C. Porque como é que chama? Eles dificilmente eles alcançarão lugares de titulares na Série B, tampouco na Série A. E a janela da Série C, ela não fecha, né? Então ele tem tempo para ser recolocado. Eu acho que Daniel, como eu disse agora, o Daniel Paulista está fazendo essa análise da equipe toda, e principalmente das carências, e também a gente não pode ter um número de jogadores dentro do clube que fiquem desestimulados porque é o segundo, porque é o terceiro, porque é o quarto reserva, quando está no terceiro time, entendeu? Então isso também passa pela análise do Daniel Paulista. Quando a mudança do treinador, tudo na vida, quando você faz, né, até na vida profissional, quando você muda até de empresa, você tem um verdadeiro gás renovado. Futebol é a mesma coisa. Futebol, o técnico entra novo, o jogador já pensa na instabilidade que ele vai ficar ali na visão do outro técnico, já quer dar mais de si, já quer se empenhar mais. Eu já comentei aqui na rádio que eu acredito que houve um desvio de como é que chama? De rota no CRB após o jogo do Atlético Paranaense. Acho que teve perda maior, a perda, se fala em perda financeira. Eu concordo que todo mundo, ninguém, independente de quem seja, não é só jogador de futebol, ninguém gosta de perder dinheiro. Mas houve também muita perda profissional, desportiva para os jogadores. Os jogadores estavam confiantes que iam ganhar aquela partida. E talvez a mudança do Luzen no intervalo tenha trazido para os jogadores que aquela mudança foi que fez, que eu acho que não foi, porque poderia muito bem ele não ter mudado, e aí perdia o jogo e o cara dizia, se ele tivesse reforçado a zaga, não tinha perdido o jogo. O futebol é assim. Então eu acho que houve isso, e agora com a chegada do novo técnico, nova energia, e aí volta tudo ao normal, se Deus quiser, daqui para frente, esses dois jogos que, inclusive com o Sport, nós vamos ganhar e vamos melhorar, e a torcida vai melhorar, e a torcida vai a campo, e vai ficar todo mundo alegre. Presidente Carlos Rubens, se prepara, pega uma caneta que eu vou fazer um combo, viu, agora. Até porque sexta-feira, né, dia de forró. Quando eu digo presidente, a primeira dama deve estar do lado do Carlos Rubens. Digo, Luciano, faz isso comigo não. Acaba com essa história, pelo amor de Deus. Não acaba com a minha Me ajuda, ela diz, acaba com essa história. Vamos lá, presidente.
olha só, eu acho que pintou uma oportunidade muito boa para o rival do CRB, o CSA, a possibilidade do CRB liberar esses jogadores que para mim são titulares na Série C do Brasileiro, Everson, Tata Baiano, e até mesmo o Christian Heitor, tem o Christian Heitor também, e pela amizade que você tem com o Rafael Tenório, eu acho que é uma possibilidade. E eu aqui fazendo a minha matemática, já pensou juntar o dinheiro do Tata Baiano, eu sei que é pouco, como você disse, do Everson, pode juntar do Heitor e do Copete, não sei se pode também mandar o Copete, porque aí 45 mil do Copete, vamos lá, 10 mil, vamos dar por baixo, 10 mil do Tata, 10 mil do Everson, já dá 65 mil e 10 do Heitor. Eu acho que já dá para trazer um reforço considerável, liberando esses jogadores. Vamos lá, viu? E em relação a reforço, quando esses reforços estarão desembarcando aqui no aeroporto Zumbi dos Palmares, quantos jogadores, quantidade precisa, porque você sabe, você está sempre ao lado do Mário Marroquim, estava hoje ao lado do Daniel Paulista, do Enaldo e também do Thiago Paz. Eu vou trazer também aqui um assunto, viu, Carlos Rubens, também emblemático, que repercutiu muito no dia de hoje, junto à torcida do CRB, que foi um jogador das categorias de base do Clube de Regatas Brasil, chamado Gabriel de Moraes, que tinha contrato com o CRB até 2024. O CRB rescindiu o contrato e esse jogador apareceu no Figueirense. Não sei se você tomou conhecimento dessa situação, porém, está repercutindo de forma negativa junto ao torcedor regatiano, e você, como um dirigente muito transparente, torcedor está confiando mesmo no que você disse. Gostaria que você falasse também sobre esse assunto, porque o jogador bom de bola, todo mundo destaque das categorias de base do CRB, uma joia, essa sim, estavam falando que era uma joia, tinha contrato até 2024, de repente rescinde o contrato do jogador e ele aparece no Figueirense, e eu tenho que falar, a informação que tem lá, que é um jogador ligado à Paçoca. Carlos Rubens, não sei se você anotou essas 3 perguntas para responder esse combo aí pra gente. Simbora. Quanto aos reforços, Luciano, como eu disse há pouco, hoje nós cobramos um estudo mais rápido do Daniel Paulista quanto às carências e quantas peças ele necessitava ao ver dele, ao entender dele, para que a gente corresse atrás do que tem no mercado e dentro das possibilidades financeiras do CRB. Ele ficou no máximo, até terça ou quarta-feira, nos dá esse diagnóstico, e a gente, com o Thiago Paz, a gente tentar trazer desses jogadores que foram apresentados o que a gente pode, porque às vezes não é só você querer contratar e nem ter o dinheiro para contratar. Às vezes é o jogador querer vir, o clube querer liberar, o empresário contribuir. É uma série de coisas que não é só a gente querer. Agora, presidente, em relação a essa questão desse garoto, essa pergunta que é emblemática, mas que repercutiu. Eu anotei aqui Gabriel de Moraes, que foi rescindido, foi pro Figueirense. Eu não tenho condições agora de ligar para saber disso, mas eu estou devendo a vocês essa resposta. Eu vou atrás. Eu tenho certeza que se houve alguma coisa, foi em desacordo com o CRB, porque eu vejo diariamente a briga do Mário lá para regularização de jogador, para contratação de jogador da base, para coibir a entrada desses caras lá no CT que vão atrás só de tirar os jogadores do CRB. Mas ainda existe uma certa dificuldade nas categorias de base por conta dos contratos que podem ser feitos. E tem pai, tem o assédio, então eu não tenho como lhe dar essa resposta, mas fico devendo ela e com certeza trarei ela com clareza como foi feito. Ô, presidente Carlos Rubens, só para encerrar da minha parte, para reforçar o CRB, pelo que você conversou hoje
com os dirigentes Mário Marroquim, Reinaldo Marques, Thiago Paz, com o técnico Daniel Paulista, para reforçar, chegar para brigar por titularidade, esses jogadores têm que vir de clubes da Série A, porque na Série C eu não vejo nenhum jogador com condições de chegar e brigar por titularidade na Série B. Minha opinião, pelo que eu venho acompanhando a Série C, que tecnicamente é fraca. Então, só jogadores que estiverem na Série A ou jogadores que estão também fora do país, já que a janela está abrindo, é assim, vem esses jogadores, ou seja, ou da Série A ou fora do país, e o Jajá está no radar, presidente? Não, o Jajá não está no radar não, porque eles não querem dispensar o Jajá de forma alguma. Esses jogadores não podem vir da Série C. Isso você pode ficar tranquilo que a gente não vai contratar nenhum jogador da Série C. Eles vão vir ou da Série A, que não estão sendo aproveitados, ou que houve algum... Porque, assim como há muitas vezes aqui no CRB, alguma desavença com o técnico, alguma desavença, alguma coisa que existiu de algum jogador desse da Série A, ou então não está sendo aproveitado porque na Série A o patamar financeiro é diferente, então tem 2, 3, 4 jogadores de bons níveis na mesma posição, ou então algum deslocamento da Série B, de alguma peça importante, alguma peça que seja pontual. Isso é o nosso radar.